Convenhamos, existem pouquíssimos filmes que são famosos por serem unanimemente amados por todos aqueles que já o assistiram. E para aqueles que são amantes dos filmes legendados, existem ainda menos longas que são considerados melhores na sua versão dublada. E um filme que definitivamente une essas duas coisas é o longa de As Branquelas, lançado lá em 2004. E pois é, meus amigos, estamos ficando velhos. Acreditando ou não, o fato é que esse clássico atemporal está completando agora em 2024 20 anos de existência. Por isso, em comemoração, falaremos sobre ele no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Reinaldo, mas vocês podem me chamar de King, e este é o Nerdstream, canal onde falamos sobre filmes, séries, animações e muito do que envolve a cultura pop. Os convido a deixarem aqui nos comentários a cena favorita de vocês desse clássico da comédia americana, que ironicamente ficou mais famoso por aqui do que lá na terra do tio Sam. Mas agora, depois de tudo isso, vamos para o vídeo. Fiquem então com alguns erros e curiosidades que você provavelmente não sabia sobre As Branquelas. 1. Irmãos Wayans. Para quem não sabe, o filme foi idealizado e feito pela produtora Wayans Bros., cujos donos são os famosos irmãos Wayans, que nos entregaram várias pérolas ali nos anos 2000, como As Branquelas, obviamente, que foi dirigido pelo irmão mais velho, Kenan, e protagonizado por Marlon e Shawn Wayans, sendo que os dois últimos também estrelaram clássicos como Todo Mundo em Pânico e O Pequenino. Além desses, temos ainda a série Eu, a Patroa e as Crianças, que ficou igualmente famosa aqui no Brasil, sendo protagonizada pelo quarto irmão, o Damon Wayans. 2. Depilação a jato. Como todo filme produzido, As Branquelas não ficou livre de alguns errinhos na montagem e edição do longa, começando logo no início, naquela cena na qual os protagonistas são apresentados e se disfarçam de donos de uma loja de conveniências para pegar um traficante de drogas. Nela, eles acabam se metendo numa baita de uma confusão por confundirem os criminosos com entregadores reais de sorvete. Acontece que depois de derrotarem os fornecedores, eles tiram esses pelos peitorais falsos que faziam parte de seus disfarces. Daí, magicamente, esses pelos voltaram a aparecer e somem novamente em questão de segundos. 3. A grande ideia. Em entrevistas concedidas na época do lançamento do longa, foi revelado que a ideia da história surgiu primeiro na mente de Shawn, que durante a madrugada ligou para seu irmão Marlon, dizendo que eles deveriam interpretar duas irmãs brancas em algum filme. Foi daí que eles decidiram se inspirar nas irmãs socialite mais famosas da época, a Nikki e a Paris Hilton, donas da fortuna dos hotéis Hilton. Inclusive, o nome original do longa seria Wilson, fazendo uma paródia com o sobrenome delas. Mas na versão final, ficaram com o título White Chicks, que foi brilhantemente traduzido para As Branquelas no português do Brasil e para Loiras à Força em Portugal. Estranho. 4. Tampas. Naquela mesma cena inicial na loja, quando os verdadeiros bandidos chegam, é possível notar que aqueles tonéis ali atrás estão destampados. Mas quando a câmera muda e volta a filmar os irmãos, os tonéis estão magicamente tampados. Seria a supervelocidade uma das habilidades que eles possuem? 5. Quanto mais quente, melhor. Uma das grandes inspirações para o longa foi o filme de comédia Quanto Mais Quente Melhor, de 1959. Na história, os protagonistas também se disfarçam de mulheres, sendo que um deles é constantemente amorosamente perseguido por um homem rico enquanto está disfarçado, e o outro tenta seduzir uma das mulheres da banda que eles passaram a integrar quando ele não estava disfarçado como uma. Algo bastante semelhante ao que vemos em As Branquelas, já que Marcos é constantemente perseguido por Latrell e Kevin tenta seduzir a repórter Denise fingindo ser Latrell. 6. As malas. Depois que Kevin e Marcos são designados a buscar as irmãs Wilson no aeroporto, Marcos acaba tendo de viajar no porta-malas por conta do cachorrinho das garotas só conseguir viajar no banco da frente. Note que quando Marcos está lá, essa mala marrom que está atrás dele passa para debaixo de seu braço esquerdo um frame depois. 7. Chihuahua. Quem aí se lembra daquela clássica cena dos rapazes chegando no hotel, já disfarçados das irmãs Wilson, e um deles fala: "Segura o meu pulo! Segura o meu pulo!" Hilário demais. Pois bem, acontece que o animalzinho foi incluído no longa como uma homenagem à cachorrinha das irmãs Hilton, que era carinhosamente chamada de Tinkerbell, ou Sininho em português. 8. Caracterização. Apesar de ter ficado muito boa em tela, a transformação dos irmãos nas Branquelas foi um trabalho árduo que levava cerca de 7 horas para ser finalizado e mais algumas boas horas para serem retirados. Um trabalho extremamente exaustivo.
Tanto é que os irmãos Wayans já revelaram em algumas entrevistas que em diversas vezes eles tiveram vontade de desistir. E um resultado tão bom quanto aquele só foi possível porque eles contaram com o trabalho da equipe e do artista plástico Greg Cannon, que venceu o Oscar por trabalhos em filmes como Drácula, Uma Babá Quase Perfeita e O Curioso Caso de Benjamin Button. 9. Chegada no hotel. Quando Kevin e Marcus chegam no hotel montados de irmãs Wilson, note que é possível ver que os seios falsos de Kevin são de um tamanho normal. Mas quando eles chegam ao balcão para fazer seu check-in, os seios aumentam consideravelmente de tamanho, apenas para justificar que eles seriam capazes de derrubar esse objeto que está em cima do balcão. Além disso, notem que essas pequenas caixinhas metálicas que estão na frente desse personagem somem misteriosamente a depender do take e que a quantidade de lápis derrubados pelos seios de Kevin mudam o tempo todo, passando a ter menos ou mais lápis dependendo da tomada. 10. A Thousand Miles. Uma das cenas mais icônicas do longa, que eternizou a canção A Thousand Miles de Vanessa Carlton como um hit atemporal, foi gravada em apenas uma tomada pelo ator Terry Crews, intérprete do Latrell. Isso se deve ao fato de Terry ser um fã real da música e saber ela de cor, mesmo antes de gravar o filme. E ele gosta tanto dela que ele chegou a redublá-la no famoso programa americano Lip Sync Battle no ano de 2015. Épico demais, cê é louco. 11. Teletransporte. E por falar na música, outra cena na qual nós ouvimos ela é naquela em que as garotas e suas amigas entram no carro conversível para irem fazer compras. Notem que ao cantá-la, o fundo e o local onde elas estão com o carro mudam completamente. Isso acontece naquela parte que um rap pesadão é tocado na rádio do veículo também. 12. Leite em pó. Mais uma cena icônica de tão hilária que podemos adicionar à lista é aquela em que os irmãos policiais estão montados de irmãs Wilson e enfrentam as irmãs Vandergelt em um debate entregando a lendária piada do leite em pó. Acontece que essa piada não é original do longa e foi utilizada anteriormente pela comediante norte-americana dos anos 90, Monique, em uma de suas apresentações em programas do gênero na TV. 13. Sobe e desce. Uma cena hilária que nos faz achar de rir quando assistimos é aquela na qual Marcus, disfarçado de Tiffany Wilson, come uns aperitivos que têm como base a lactose, coisa a qual ele é intolerante. Quando ele corre para o banheiro para soltar seus gases, é possível notar que sua calcinha ora está mais próxima de suas canelas e ora acima dos joelhos, ali na metade da coxa. Essa cena é tão engraçada que mesmo notando isso, você nem tem tempo de se incomodar porque está ocupado demais gargalhando. 14. Modelitos. Em uma das cenas que fazem parte da terceira e última parte do filme, temos aquela luxuosa festa branca que conta com um desfile de moda da alta classe. Um dos destaques fica para um dos vestidos que as irmãs Wilson usa como uma pegadinha das irmãs Vandergelt. Os vestidos que ficaram marcados em nossas memórias são feitos basicamente de um cisne gigante nas cores rosa e branco. A realidade é que ambos foram inspirados no vestido usado pela cantora islandesa Björk na cerimônia do Oscar de 2001. Na época, o vestido foi considerado horroroso e o pior daquela noite. 15. Cabelo. Quando as meninas estão fazendo compras na loja e Marcus precisa experimentar uma blusa enquanto fala com sua esposa no telefone, a propósito, outra cena que nos faz chorar de rir, o cabelo da peruca dele muda de solto e bagunçado para dentro da blusa em questão de segundos também. 16. Para maiores. Maitland Ward, atriz que dá vida a uma das irmãs Wilson originais no longa, no caso a Brittany, acabou se tornando uma atriz consagrada no ramo dos filmes adultos. Ela é tão bem sucedida em seu trabalho que ela já chegou a ganhar diversos prêmios por isso, como o de melhor atriz do gênero e melhor cena gravada também. 17. Tênis de corrida. Naquela cena em que Kevin, vestido de Brittany, tem sua bolsa roubada e corre atrás do bandido pela calçada, ele inteligentemente retira seu salto ficando descalço para poder correr melhor. Acontece que, em uma das tomadas é possível ver que o ator está calçando tênis de corrida bem confortáveis para tornar a cena mais plausível. Mas os tênis desaparecem logo em seguida, obviamente. 18. Arrecadação. Muito embora o filme seja um sucesso nos dias de hoje, sendo considerado um dos clássicos da comédia, na época de seu lançamento isso não era uma verdade. O filme contou com um orçamento de 37 milhões de dólares e arrecadou cerca de 113 milhões em todo o mundo, não tendo sido um fracasso, mas passando bem longe de ser um sucesso absoluto. A crítica da época massacrou o longa, o que não o ajudou em nada. Inclusive, esse é um dos motivos para a gente nunca ter ganhado uma sequência para o longa. Claro que além disso, como foi confessado por alguns atores do filme, a logística e falta de interesse da produtora foram também um empecilho para isso, embora Terry Crews e Marlon Wayans já tenham declarado algumas vezes que amariam retornar em uma sequência.
19. Revistas. Na cena em que as garotas fazem uma festa do pijama, as amigas de Tiffany e Brittany chegam no quarto de Kevin e Marcus no hotel, que são pegos de surpresa. Reparem que ao vermos as garotas pelo olho mágico pela primeira vez, a revista que uma delas segura e que está no topo possui o título Cosmopolitan, mas quando voltamos a vê-las pelo olho mágico pouco tempo depois, a mesma revista passa a ter o título Self. 20. Duas versões. Apesar de não termos ganhado uma sequência para o longa, quando ele foi lançado nos cinemas pela Sony em 2004, nós tivemos duas versões diferentes. Essa do cinema, que tinha o corte de várias cenas mais calientes, e a que foi lançada em DVD, que continha todas elas. A Sony achou arriscado demais lançar o filme com classificação indicativa para maiores de 18 anos na época, e exigiu que todas as cenas de conotação sexual ou algo semelhante fossem tiradas da versão que seria exibida nas telonas. Mas, como eu disse, elas estavam todas no DVD, fazendo parte do filme, não como cenas extras, o que, parando pra pensar, é meio louco. Eu mesmo assisti ao filme pela primeira vez em DVD e vi todas essas cenas quando eu ainda era bem criança. E por falar em versões diferentes, vocês sabiam que o filme da Liga da Justiça, da Warner Bros., possui duas versões também? Eu falo sobre isso e sobre outros filmes desse universo no vídeo que eu montei o meu ranking dos filmes do universo estendido da DC nos cinemas, que eu estou deixando linkado aqui nos cards. Depois de assistirem a este vídeo aqui, deem uma passadinha por lá, vão me ajudar muito. 21. Objetos mágicos. Quando as meninas estão no meio da festa de pijama, a campainha toca e Kevin vai atender sem saber que se trata de strippers que estão ali apenas para entreter as meninas. Por não saber disso, ele acaba lutando com os dois no mano a mano e acaba jogando eles nessa mesa logo atrás dele. Notem que antes disso, havia em cima dela esse prato de porcelana e também um abajur. Abajur esse que some quando Kevin joga os strippers em cima da mesa. E reparem ainda, logo depois disso, essa mesa fica destruída completamente no chão, mas volta a estar parcialmente em pé quando a câmera muda de posição. Além disso, as pantufas que Kevin está calçando mudam da cor dourada para azul durante a cena, uma verdadeira bagunça de objetos. 22. Framboesa de ouro. Pois é, meus amigos, parece que As Branquelas é considerado um grande sucesso aqui no Brasil. Lembra quando eu comentei que os críticos massacraram o filme logo quando foi lançado em 2004? Pois então, a galera achou o filme tão ruim que ele concorreu a 5 categorias do Framboesa de Ouro no ano seguinte, que para quem não sabe, é uma espécie de Oscar ao contrário, premiando os piores filmes do ano. Entre as categorias, o longa concorreu a pior filme, pior diretor, pior roteiro, pior dupla em tela e o de pior atriz, não levando nenhum dos prêmios, ou seja, o filme nem era tão ruim assim. 23. Charlie. Quando Kevin leva a repórter Denise até a casa de Latrell, se passando por ele, é possível observar que o chale que ela usa passa boa parte da cena indo dos ombros para os braços. Claro que isso é basicamente comum e normal de acontecer, mas em alguns cortes na cena, isso acontece tão rapidamente que tudo exceto seu chale não mudam de posição. 24. Vem ou não vem? A sequência do filme foi anunciada de forma não oficial algumas vezes ao longo dos anos. A primeira, em 2009, quando a própria Sony anunciou uma sequência para o longa, mas cancelou pouquíssimo tempo depois, sem grandes justificativas. Depois, em 2014, quando Marlon fez uma postagem em uma de suas redes sociais, informando que eles nos entregariam As Branquelas 2, caso aquele post batesse os 300 mil likes. Algo que aconteceu, mas como sabemos, não tivemos a sequência. Daí, em 2019, durante uma passagem pelo Brasil, o próprio Marlon informou que eles produziriam um segundo filme aqui em nosso país e que ainda colocariam a cantora Anitta no longa. Mas voltou atrás de tudo em 2022, quando desmentiu Terry Crews, que disse que haveria sim uma sequência na época. Marlon não apenas desmentiu o amigo, como também justificou que o fato de ele ter que passar horas se caracterizando para a personagem ser exaustivo ao ponto de ele não querer fazer isso de jeito nenhum, já que agora ele está na casa dos 50 anos. 25. Mas como? Naquela mesma festa de gala no final do filme, nós podemos identificar alguns errinhos. Entre eles, tem aquela tinta vermelha que cai em cima das irmãs Vandergelt, que se espalha por todo o local, caindo inclusive em cima das pessoas que estavam mais próximas da passarela. Contudo, instantes depois, quando aquele dragão chinês entra em cena, toda aquela tinta simplesmente some, reaparecendo no final do filme, quando o restante dos oficiais chegam no local. E é mais ou menos nesse momento que temos a cena na qual Marcus revela a Latrell que ele não é uma mulher, ou melhor, que ele não é branco. Uma das melhores piadas do filme. Notem que ao retirar sua máscara, as lentes que Marcus usava também são removidas, o que, convenhamos, é impossível de acontecer da maneira que aconteceu na cena.
Mas então é isso, pessoal. Esses foram alguns erros e curiosidades sobre As Branquelas que você provavelmente não sabia. Se gostaram do conteúdo, peço humildemente que deixem um like neste vídeo, que estarão me ajudando muito, e que também se inscrevam aqui no canal, caso ainda não sejam inscritos. Eu ainda tenho esse sonho de chegarmos aos 1000 inscritos ainda este ano, e sei que com tua ajuda, isso será possível. Me ajudam com essa? Não se esqueçam de comentar aqui embaixo quais são as suas cenas favoritas do filme, beleza? Eu vou adorar saber um pouco mais dos gostos de vocês. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui, sério, significa muito pra mim, e eu vejo vocês numa próxima. Até breve, pessoal!